Fala pessoal, tudo bem? Então dá uma olhada aqui, ó. Eu vou tentar demonstrar isso para vocês. Eu vou pegar, por exemplo, pode ser uma carga positiva ou uma carga negativa aqui, ó. Mas bora começar primeiramente com a carga positiva. Nós vimos que a carga positiva a gente vai representar as linhas de força do campo elétrico como que saindo dela. É o que está acontecendo aí. Tudo bem? Bora devolver agora ela aqui. Agora, se eu pegar a carga negativa, a gente vai representar o campo elétrico desenhado com as linhas de força como que entrando na carga. A gente já explicou por que disso. Porque se você colocar uma carga positiva aí, próximo dessa carga negativa, a tendência da carga positiva, por ser de sinal oposto à carga negativa, é ela ser atraída, né? Por isso que a seta está como que apontando, a força, a linha de força está como que apontando para dentro da carga negativa. E aqui é a mesma coisa. Quando eu coloco a positiva e quando eu aproximar uma carga positiva desse campo elétrico aí, como a carga positiva vai estar perto de carga positiva, então os sinais são os mesmos. Então a tendência é que haja uma repulsão, ou seja, a linha de força ela está representando como que empurrando qualquer carga positiva que se aproxime aí, tá bom? Agora, olha o que é interessante em relação a tudo isso, é quando eu pego, por exemplo, uma outra carga, tá aqui a carga positiva, e eu aproximo uma outra carga positiva dela, veja bem, eu continuo representando as linhas de força de ambas como que saindo delas. E quando eu vou aproximando, olha o que vai afastando, olha o que vai acontecendo. Então, é quando você tem dois campos elétricos, uma de cada carga, e aí a gente representa como que saindo de ambas, tá? Agora, se eu tirar uma carga elétrica positiva e colocar uma negativa, antes as duas eram representadas com linhas de força saindo da carga. Quando eu coloco a negativa, pronto. Agora a carga positiva, você tem as linhas de força saindo dela e entrando na carga negativa, tá? Então você está visualizando aí. Agora eu poderia fazer duas cargas negativas, né? Então deixa eu tirar essa positiva e colocar uma outra carga negativa, vai ser a mesma coisa, só que a diferença dessa para aquele primeiro exemplo em que as duas eram positivas é que nas duas positivas você tinha as linhas de força saindo de ambas. Aqui você vai ter as linhas de força entrando nas duas cargas negativas. Então é quando você tem interação de cargas. Você pode ter apenas uma carga e aí você vai representar o campo elétrico dessa forma, mas quando você tem interação entre duas cargas, aí você vai ter esse desenhozinho aí, tá bom? No caso de negativa com negativa, as duas saindo, as linhas de força entrando, na carga negativa e vice-versa. Quando você coloca carga positiva, você vai ter as linhas de força saindo da carga positiva e entrando na carga negativa, tá bom? Então, guarda essas informações que elas são importantes e eu vou já representar em formato de desenho para vocês visualizarem melhor como ficaria desenhada, por exemplo, numa questão, numa representação, essas linhas de força quando você tem mais de uma carga junto, tá bom?